Será que Lemúria estava realmente integrada com Atlântida? Lemúria marcou o início da introdução do medo nos sentimentos, no ser emocional feminino. Durante Atlântida, o medo infiltrou-se nos pensamentos. Ambas no início eram imaculadas, sem medo. Seja bem-vinda de volta ao programa Campeã Retornante Belinda Womack. Como está, Belinda? Estou ótima, Alex. Muito obrigada por me receber e aos 12 arcanjos. De volta ao próximo nível. Alma, eu te agradeço tanto. Você foi uma das primeiras convidadas e canais que recebi no programa, sempre demonstrando amor e apoio ao que faço. Quero retribuir por tudo que você e os anjos fazem. Eles lançarão um livro chamado Abundância Angelical, Revelações da Verdadeira Riqueza dos 12 Arcanjos. Queria conversar. Acho que vamos conversar com os anjos na maior parte desta conversa, porque você prefere trazer, como você os chama, os 12 grandes. Sim, vamos ter uma conversa muito interessante sobre o novo livro. Muitas das coisas que os anjos estão abordando nesse novo livro e um pouco de mergulho no passado, o que eu acho que fascina tantas pessoas e como isso se conecta ao espírito, como se conecta à nossa evolução e à sala de aula da Terra Imgeral. Então, quando você estiver pronta, minha querida, vamos começar. Estamos prontos? Alex, qual sua pergunta? Obrigado novamente por voltar ao programa. Minha primeira pergunta é: quem são os 12 arcanjos do Sol Central e qual é a conexão deles com a sala de aula da Terra? Somos um grupo de seres amorosos, tal como os humanos. Todos originamos do Sol Central, da unidade divina. Nossa missão com a Sala de Aula Terra, como chamamos seu planeta, é ajudar no aprendizado. O amor é o poder supremo. O amor é o maior poder curativo. Na Sala de Aula Terra, vocês podem vivenciá-lo. Diluições do amor, chamadas de medo, e o medo é seu professor. Vocês podem dominar esse medo sempre escolhendo o amor. Então, o medo vai testá-los, o medo vai tentá-los, o medo até vai entretê-los. Mas a verdade é que o amor é seu maior poder. Ele vai elevar você, tornar sua educação mais fácil. Entendemos que tem uma pergunta para nós sobre Lemúria ou Atlântida. Por onde prefere começar, Alex? Sim, eu adoraria falar sobre as antigas civilizações do passado. Há tantas conversas sobre esses lugares antigos e aqueles tempos remotos, se existiram ou não. Vamos começar com Lemúria, se for esse o ponto mais distante a que remontamos. Então, antes de mais nada, queremos ajudar o seu público a entender que o próprio tempo é uma ilusão e faz parte de como a escola da Terra funciona. Vocês vivenciam o tempo e algo chamado dinheiro, que são, na verdade, ferramentas que o Espírito, a unidade divina, o Criador, utiliza. Nós, os 12 arcanjos, ajudamos a aprender. O essencial é estar aqui agora e escolher receber da fonte. Mas falaremos sobre isso mais tarde. Lemúria é um plano ou época ou início do teste do que você conhece como dualidade. O que chamamos é realmente a introdução do medo em as emoções, em sentimentos. Então, o medo foi introduzido durante a Lemúria. Lemúria é um período muito sagrado, muito rico de gênio criativo do feminino, de estar plenamente conectado à unidade divina.
Quando precisava de um animal para comer, só um exemplo, o espírito do animal simplesmente se ia, sem experimentar absolutamente nenhum sofrimento ou dor. Da mesma forma, era assim que vocês deixavam seus corpos no momento da morte. Não havia sofrimento algum. E foi então que o medo foi introduzido naquela época. E o medo, sendo o oposto do amor, criou a separação. Provoca uma divisão de seu ego, de sua personalidade. Ao sentir seus sentimentos, isso ajuda você a receber. Lemúria. É essa época da separação entre o ser humano, e quando dizemos ser humano, estamos dizendo isso. A maioria dos estudantes que chegam à sala de aula Terra não são originalmente da Terra. Eles vêm de todos os cantos do grande universo para vivenciar exatamente do que estamos falando: separação. Separação entre ego e alma, coração e mente. Escolher o amor, voltar para casa, para a verdade, que a unidade é a escolha mais sábia durante a época de Lemúria. O medo foi introduzido e a dor entrou na história. Então, a dor física e também a escassez. Esse é o momento. Ou quando a Terra virou sala de aula e humanos creram na escassez, que faltaria para uns, sobraria para outros. Isso é uma mentira. Todos têm direito à abundância da fonte. Então, resumindo, essa é a história de Lemúria. E queremos dizer que Lemúria ainda vive. Sim, foi um tempo antigo, porque foi a primeira introdução do medo, significando que havia unidade em Lemúria. E então o medo foi introduzido nos sentimentos e na água. E é agora que a separação entre as partes de um precioso ser humano, mas começou a ensinar você, a ensinar sua bela humanidade. A quem pertence? Como nós, você pertence ao Sol Central e à unidade. Pertence ao amor. Isto é Lemúria. Sua próxima pergunta, posso? Perguntando quanto tempo atrás isso foi. Ah, não usamos anos terrestres, mas podemos dizer. Isso. E esta é a Belinda, Alex. Os anjos estão rindo, eles estão rindo, porque o que eles estão me mostrando é que o tempo na Terra, nós o concebemos como algo linear, mas na verdade ele se move como uma espiral, porque representa a evolução. E é isso que os 12 arcanjos fazem. Eles ajudam a humanidade a subir na espiral da evolução. Então eles dizem: talvez isso ajude o início da espiral. Leve o seu DNA e faça isso bem desperto, muito profundo, porém se integrando e aprendendo como humano. Então veio desses sistemas estelares de muito longe e está vivenciando emoção. Sim, mas isso se encontra pelo vasto universo. Mas você está sentindo medo, onde suas emoções começam a se separar dos seus pensamentos e isso cria confusão. Então, olhe ao redor. Na escola da Terra há muita confusão. Isso é Lemúria. Então pense nisso como o início da sua evolução. Isso ajuda? Ajuda sim. E obrigado por rir de mim. Eu realmente valorizo isso. Ah, não estamos rindo. Tô brincando, tô brincando. Eu também tenho senso de humor. Não são só os anjos que podem ter senso de humor. Minha próxima pergunta é sobre a famosíssima Atlântida.
Platão nos apresentou essa civilização e muito se discutiu sobre ela. Pode esclarecer mais a respeito? A Atlântida é bem popular, não é? E o que alguns seres humanos não compreendem. Lemúria, de fato, se fundiu com a Atlântida. Assim, Lemúria marcou o começo da introdução do medo nos sentimentos, no emocional feminino. Na Atlântida, o medo infiltrou-se nos pensamentos. Originalmente, ambas, Atlântida e Lemúria, eram puras, sem medo. O que havia era o uso do pensamento. O Criador usa o pensamento para criar coisas, certo? Manifestação instantânea. Comunicando-se com os sistemas estelares de origem de todo o grande universo. Mas quando o medo surgiu na época de Atlântida, ou seu aprendizado, até poderíamos chamá-lo Terra Escola, Fundação de Atlântida. Compreendemos que há dificuldades em distinguir essas questões, porém nos esforçamos para ser respeitosos, já que é exatamente o que os seres humanos almejam. Que Lemúria exista em uma era determinada e Atlântida em outra distinta. Qual é a verdade? Tempo é ilusão, tudo está sempre em movimento. É preciso entender, seres maravilhosos, sobre Atlântida. É que o medo é gerado a partir dos nossos pensamentos. É energia. Tornou-se incrivelmente poderoso e potente durante esta fase do experimento da dualidade. Medo invadindo as mentes dos grandes pensadores. Durante esta fase, criados, muitos, ainda são feitos de medo. Então diríamos que são feitos de ilusão. O amor transforma. Seres chamados cinzas, famosos em Lemúria e reptilianos, são vistos por nós como energias que mudam instantaneamente, ao serem envolvidos em amor puro e incondicional. Mas Atlântida é significativa porque ela fala sobre o seu poder que muitos seres humanos esqueceram que possuem. Vocês têm acesso direto à fonte, acesso direto à recepção, têm acesso direto ao gênio do Criador. Podem manifestar qualquer coisa. Pedimos que vocês manifestem menos com medo e mais com amor. Por favor, entendam que essa é a nossa responsabilidade para com vocês. Atlântida está em vocês, vive em suas mentes. Suas mentes são incrivelmente poderosas. Comunicam-se com pensamentos. Na época da Atlântida, tudo o que precisavam era o pensamento puro. Celulares e internet não eram necessários. Energia pura. E então foi contaminado pelo medo. Crianças, mulheres e homens foram prejudicados. A confusão cresceu. E a preciosa sala de aula Terra aumentou em densidade e confusão. O medo se multiplica, pois o pensamento se manifesta. A Lemúria ainda vive. Atlanta ainda vive. Podem ser chamados de civilizações antigas, mas ainda são parte marcante da sala de aula chamada Terra. Você tem a oportunidade de elevar a vibração dos seus pensamentos e sentimentos com amor, para que você tenha a memória da Lemúria Atlante. Lembra-se como criar de verdade
e manifestar sem medo, sem carência, para transformar sofrimento onde quer que esteja. É direito de nascença, humanos. Alex, precisamos dar uma pausa à Belinda. Ela voltará. Mas pode fazer essas perguntas. Ainda estamos com ela, só vamos deixá-la descansar. Então, após a cirurgia de mama da Belinda, é intenso, para dizer mínimo. A próxima pergunta é sobre Tara. Eu acho que você me falou com um pouco sobre isso. Você explica o que é Terra, quando foi, o que era, o propósito do nosso. E ainda estão comigo. Assim, Tara é o nome que dão ao plano e eles chamam isso de planos da sala de aula da dualidade, ou a introdução do medo. E com sorte, Tara é a cura e é muito precioso. Alex, Tara é o momento em que a criança divina, a criança interior, o coração é a criança divina interior, elevando sua vibração, pode ser ouvida e vista, para que o coração transforma o medo, certo? É amor com amor nos sentimentos, emoção e pensamentos. Nas crenças, formam-se pelo pensamento, para que possamos ter a unidade novamente. A forma mais simples de pensar na Terra é como um planeta escola. Quando identificamos isso, percebemos que as populações indígenas, como os nativos americanos e outras culturas autóctones globais, começaram a entenda a unidade. E a antiga história é que um mestre ascensionado chegou, Sanat Kamara. É que havia um ancião, era assim que o chamavam. Ele tinha olhos azuis e cabelos brancos ou loiros, o que simplesmente simboliza a iluminação. Começou a aparecer para essas diferentes culturas indígenas para falar sobre o amor. E Sanakamara é o mesmo que Pai Vênus, Abraão, o mestre do amor. Então, é isso. Por que os 12 arcanjos? Acreditam que este é um momento de unificação de todas as fases do experimento, da dualidade. Na dualidade vemos como luz e escuridão, mas é de fato medo e amor. Eles são muito opostos em vibração, e o amor eleva a vibração do medo. Todos sabemos que isso melhora nosso sentir, trazendo-nos de volta ao amor que nos permite receber da fonte, eliminando o sofrimento. Porque nós, humanos, alteramos nossa realidade de dentro para fora, como você sabe. Alex Ferrari, tenha. Uhum, com certeza, bastante mesmo. Agora, este momento está se passando agora. Esses momentos todos acontecem agora. Todos esses momentos ocorrem agora. Sim, mas pensamos em Tara. Eles me fazem recordar o que falaram quando eu os canalizava no ápice da espiral evolutiva. Eles mostram uma espiral que é vertical, porque é assim que pensamos, certo? Pensamos no tempo como, ok, começamos do início e então estamos subindo no tempo, mas preciso contar a verdade, é como um círculo. Estamos voltando para casa, para o nosso centro. Isso é significativo ao pensar no número quase infinito, talvez infinito, de seres estelares, almas. Qualquer que seja o nome que você dê ao Criador, unidade divina, que tenha existido,
É curioso o que dizem, o centésimo macaco ou o macaco de número 10.000, mas uma saturação suficiente de educação, de aprendizado, de evolução, essa unidade divina, ao enviar almas para a escola da Terra, aprendeu sobre o poder do amor e a escolher o amor, para que não precisamos mais aprender com medo. Quanto tempo, anos na escola da Terra leva para isso? A história triste acabar? Alex não pode saber e Belinda também não. Os 12 arcanjos não se comunicam neste tempo. Porém, o que transmitem agora é euforia pelo nosso progresso. Salientam ser essencial compreendermos a importância disso, que separar Lemúria, Atlântida e Terra não é benéfico. Precisamos prestar atenção quando queremos separar as coisas e colocá-las em caixas, certo? Tipo, eu sinto isso, eu penso isso, meu coração deseja isso. Vá para Tara. Deixe tudo vir do coração. Esteja nessa vibração de amor. Como se sente? É uma sensação de felicidade. Parece felicidade. Felicidade que se expande. Um amor que te faz querer simplesmente sair abraçando todo mundo. A razão pela qual eu trago essas questões sobre civilizações antigas é que eu acredito isso ajuda na nossa evolução espiritual, porque conhecer de onde viemos em certo sentido e saber para onde estamos indo e ter uma compreensão clara disso, realmente eu acredito ajuda no processo evolutivo da nossa alma. Você concorda? Você pode querer uma resposta curta. Faremos o possível para ser breves. Tudo é sobre a sua evolução, sem exceção. Concordamos contigo. E mais uma coisa, sobre compreender o grande presente Lemúria. A profundidade de Atlântida, a cura da Terra. É essa a nossa perspectiva. Você precisa saber sobre as 3 fases do experimento da dualidade para entender a si mesmo. Não é sua primeira vez caminhando pela escola da Terra. Sua alma veio aqui em diversos egos, personalidades variadas, encarnações distintas, para você dominar a compreensão, a integração, trazendo amor onde ele falta em você, para saber quem você é. Seu ego e sua alma são um só quando se vive com o coração. Lemúria te ensina para honrar o feminino, ser criativa. Permitam-se aceitar diretamente da fonte original. Atlântida eleva a vibração de suas crenças subconscientes. Isto é absolutamente parte essencial na sua formação. Como é conectar com esse meu eu divino, a criança interior eterna, para criar uma infância feliz. Significa ascensão. Agradecemos suas perguntas, Alex. Adoramos conversar com você. E ela voltou. É mesmo? Nunca perde a graça, Melinda. Ter você chegando e trazendo essa energia tão interessante, no mínimo. Agora mencionou.
Em Atlântida, disse que se podia criar a própria realidade, manifestação. Qual a resposta? O que significam os anjos ao afirmar que podemos criar nossa realidade? Dizem que nós criamos nossa própria realidade. A verdade é que, por causa da Atlântida lemuriana e do medo, possuímos um subconsciente incrível, profundo e cavernoso que se apega a medos, traumas e crenças nossas de vidas passadas e ancestrais, uma verdadeira biblioteca. E temos que fazê-lo. Vai tornar a vida muito mais fácil de aceitar. É uma rendição e é uma aceitação de que esse subconsciente é lindo e é incrível, mas é chumbo pesado que precisa ser transformado em ouro. Então, nós criamos nossa realidade. Sim, nossa alma, nosso eu superior está nos ajudando a criar tudo o que vivenciamos na escola da Terra. Nossa mente consciente participa, mas nosso subconsciente pode criar, às vezes, 90% do que estamos vivenciando. Agora, o que mais ajuda não é varrer para debaixo do tapete ou reprimir isso, no porão, como dizem os anjos, mas sim trazer amor onde faltou amor. Então, ao levarmos amor ao subconsciente, onde o medo está preso e alojado, é então que a realidade realmente começa a se mover e mudar. E trazemos muito mais céu para o nosso dia a dia. E céu significa que não há sofrimento, significa que não há escassez. Então é assim que funciona, é regido pela lei divina. Como assim, assim abaixo. Como é dentro, assim é fora. A vibração do céu. Amor puro, sem medo. Escola terra carregada de medo, muito dele, porque aprendemos com isso. Mas à medida que despertamos em nossa consciência e trazemos esse amor puro apenas com nossa intenção. Olá, Atlântida! E prestamos atenção aos nossos sentimentos e transformamos esses sentimentos intensos. Então trazemos esse amor celestial para dentro da nossa alma. Quando está na nossa alma, precisa se manifestar na exterioridade. Significa no cotidiano, nas experiências vividas. Então criamos nossa realidade. O ego, do tamanho de uma ervilha comparado ao cérebro, uma melancia, é minúsculo. Ainda assim, buscamos controle. Queremos controlar tudo. Queremos dizer: ah, não, eu desejo manifestar tudo. Conscientemente esquecemos que, na época da Atlântida, que havia muito mais integração. O ego não era tão pequeno e tão limitado e tão... estava com a roupa íntima enrolada. Era um mundo, uma época diferentes. Agora precisamos realmente abrir essa mente e nós fazemos isso, explorando nossa criatividade, abrindo o cérebro feminino, expandindo nossa intuição. Isso define a evolução espiritual. Bem, deixe-me perguntar, porque a mente subconsciente é, como você disse, uma baita biblioteca lá dentro, de coisas que estamos carregando e nem mesmo sabemos que estamos carregando. Como a mente subconsciente afetar a criação da nossa realidade? Parece que ela está no comando do caminhão, se me permite, sem que percebamos. Como podemos criar nossa realidade de forma mais holística, sem a interferência do subconsciente? Ou como identificar e lidar com essa influência? Qual sua opinião? Certo, vou invocar os 12 arcanjos para esta questão. A resposta é bem simples. Não dizemos que vai gostar da resposta. Podemos afirmar que nossa resposta é a verdade de alta vibração, se estiver disposto a ouvir. Suas vidas vão mudar.
Você quer se amigar com o subconsciente? E faz isso ao se conectar com a criança interior. É o seu mensageiro. Esta criança vai te avisar. O que seu coração anseia? Ao focar sua energia nisso, eleva-se o subconsciente para reconhecê-lo. Como fazer isso? Sente-se pesado, triste, irritado, frustrado ou limitado. Este é seu subconsciente. Onde há medo, também há o mais elevado, potencial mágico. Quando sentir medo e o reconhecer, faça algo alegre, como imaginar-se sob um fogo violeta, a energia do chakra coronário. Visualize-se em uma chuva, um banho de chuveiro, ou mergulhando em um rio, todos de fogo violeta. Pense em entrar num oceano dessa chama. Isso simboliza a transformação do medo em amor. Você é levado ao ouro. Acontece instantaneamente, sentirá-se melhor. E isso permite que o amor entre. O Criador te deu esses belos chakras. São baterias de energia espiritual dado a você para permitir que o subconsciente emerja e transformá-lo. Todos os chakras são feitos de amor puro. O fogo violeta é amigo, transforma medo pelo poder do perdão. Por que coisas se prendem no subconsciente? Porque você ainda não as perdoou. Então, para caminhar no perdão, praticar o perdão, perdoar a cada oportunidade, especialmente a si mesmo, isso permite manifestação mais instantânea dos desejos do coração. Devemos lhe dizer essa unidade divina. Significa Criador, o Sol central não está tão afim na satisfação imediata do seu ego. Mas nos escute, é porque isso não te dá felicidade duradoura. Você merece felicidade eterna. Isso é do Criador. Desejo para você. Entendemos então que o ego pode vir a se frustrar. Por que não posso ter o que quero agora mesmo? A criança birrenta e ferida diz. E nós dizemos, ouça a si mesmo. Ouça essa impaciência. Use uma aspersão leve de fogo violeta. Deus responde a cada oração com exatamente o que você pediu. Ou algo ainda melhor. Algo muito melhor. Entendo por que você os traz. Para responder a perguntas. No novo livro, vocês discutem as 3 principais leis divinas que nos ajudam a atrair a abundância da fonte. Poderiam falar um pouco sobre isso? Então, os anjos falaram sobre a lei do alto é como a do baixo, o interior como o exterior. E além dessas, há mais leis divinas. Estas 3 são essenciais para nos ajudar a receber. A próxima é a lei da unidade. Somos todos parte de um todo. Assim, quando o Alex opta pelo amor, desculpe, ou quando a Belinda escolhe o amor, ao elevar sua vibração, ajuda todos os envolvidos. Isso ajuda as amebas. Isso ajuda as árvores. Isso ajuda todo ser humano. Somos todos um. Quando um prejudica outro na Terra, nossa sala de aula, todos sentimos.
Ao escolher e trazer o amor para dentro, operamos positivamente com a lei da unidade, o que nos ajuda a receber da fonte, porque isso eleva a nossa vibração. E a outra é a lei da energia, também conhecida por outros nomes, mas os anjos a chamam assim. Essa lei é, de fato, a lei da vibração. Portanto, é sobre observar nossa vibração ou frequência. Use o termo que quiser. Sente-se feliz? Está em um espaço amoroso? Sua mente está clara e positiva? Você está em paz com seus sentimentos e se sente tranquilo? Essa é a vibração energética. Trabalhamos com a lei do como é acima, é abaixo, usando as três leis. Facilita para nós lembrarmos, vá direto à fonte. Esqueça todo esse negócio de controle, vá direto à fonte. E é também por isso que os 12 arcanjos ensinam em seu livro. Se podem enviar uma mensagem para auxiliar humanos, dizem. Se quer manifestar algo, use sua vontade de alta vibração, concentre-se nela e vá à fonte com o que realmente deseja, ou seja, para que usará o dinheiro. Certo, pensamos como humanos. Preciso de mais dinheiro. Se tivesse, faria isso, teria a liberdade necessária. Poderia iniciar mais 5 podcasts. Mas a verdade é que, se formos à fonte e dissermos, especialmente a Divina Mãe do grande universo, porque é simbólico, mas é o receber. Precisamos receber, manifestação é, na verdade, manifestar. Homem, certo? Masculino. Tem homem na palavra. A Divina Mãe trata de receber. Então, ao irmos à fonte e dizer, eu entendi. Unidade, certo? Mãe, Pai, Deus Divina, escolha a terminologia, certo? Eu preciso de mais liberdade em todas as áreas da vida. Preciso melhorar minha saúde, ter mais energia e mais férias. Preciso de espaço. É assim mesmo que o grande universo compreenda. Essa é a linguagem do universo. Essa é a linguagem dos anjos. A ilusão do dinheiro é como o tempo. Diga-nos o que realmente deseja. O que você realmente quer? Você quer o seu podcast para ajudar a humanidade a despertar? Então nos diga o que quer e permita-nos ajudar no que precisa. Belíssimo, belíssimo. Agora, o que ocorre ao entregar a vontade do ego e vai ao encontro da vontade da alma em vez do ego? Então a Belinda quer trazer os 12 amigos grandalhões dela de novo, e eu só quero dizer que, para todo amante de anjos aí, os 12 arcanjos, o número deles é simbólico, pois representa a evolução espiritual, certo? São as 12 horas no mostrador de um relógio. Os 12 anos do ensino básico, os 12 meses do ano, então representa o avanço. E o incrível é que, se chamar quando pensamos em Gabriel ou o arcanjo Miguel, todos vêm. Todos. Você pode escolhê-los e dizer: nós gostamos de separar. Pode dizer: este faz isso, aquele faz aquilo. Eles estão felizes com isso. Mas dizem: quando estiver pronto, quando sua consciência estiver pronta, adoraríamos que soubesse que atuamos em equipe porque viemos da unidade. Aqui estão eles, criaturas belas. Quando traz a ervilha verde do jardim, limitada e masculina, mas em vibração mais baixa do masculino. Isso indica que seus pensamentos têm medo.
O ego é a parte de você que pode se entregar ao medo de várias maneiras. Porque o ego domina sua percepção, incentivamos viver com o coração, porque a criança interior divina vê magia em todo lugar. Então o ego acredita no medo, pensa que é bem real. E então, quando você leva o seu belo ego, porque está vivendo mais no seu fluxo intuitivo, que é o seu feminino e masculino divinos, você está elevando a vibração do ego e está trazendo-o de volta para a alma. Agora, o ego possui uma vontade, livre-arbítrio. Me dê o que eu quero, me dê agora, ou melhor, me dê ontem. E se você não fizer, por que eu deveria acreditar em Deus? Por que acreditar numa alma se não obtenho o que quero quando quero? E nós dizemos: entregue-se ao ego pela intenção e renda-se à vontade da alma, pois é o que está fazendo. Você está dizendo: eu, ser humano, estou me rendendo aos recônditos profundos da minha alma, do meu eu superior, da parte de mim que sempre permanece na vibração do céu, que sempre se mantém na vibração do como acima. E ao me render ao como acima, ele inunda a alma aqui embaixo. Você diz que sempre que submeto à vontade do ego, a da alma, você diz: eu me rendo à alegria do meu ser evoluído, expandido, estelar, sendo libertado, livre, divino ser unificado. Entregue a vontade do ego à da sua alma. Permite a mente se conectar com o gênio do Criador. Ideias para melhorar a sala de aula da Terra. Para transformar poluição, sofrimento e doença. Esperamos que veja os benefícios. Certamente esperamos. Qual é a definição dos 12 arcanjos para a verdadeira riqueza? Bem, eles têm que responder isso. Consegue fazer isso? Estou bem? Sim, certo, certo. Seres maravilhosos. Nós somos os 12 arcanjos do Sol Central, que significa alma central, e alma central significa nós viemos do coração da própria fonte. Riqueza verdadeira é felicidade. Porque veja, ser humano seja sábio. Ao pedir felicidade, terá dinheiro suficiente no bolso. Sim, entendemos. Provavelmente não leva dinheiro, mas talvez um cartão de crédito magicamente preso atrás do seu iPhone ou outro smartphone hoje em dia. Significa muita, mas abundância na mais alta vibração. Verdadeira riqueza vem com relação amorosa, relações saudáveis, melhorando a saúde do corpo físico, o estudo do seu subconsciente, liberdade e felicidade. Você está cada vez mais próximo do seu verdadeiro eu autêntico, sentindo-se confiante. Que você se sinta confiante e com propósito, sabendo por que está aqui, motivado e inspirado. Você tem prosperidade. Você tem tudo, isso define verdadeira riqueza. Quem não iria querer isso? Sim, querido, sim.
Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tantos de nós temos isso, mentalidade de escassez, da qual falamos um pouco antes, e parece que a abundância ela é apenas fora do alcance. Tantas vezes, pelo menos na minha vida, como as pessoas podem se livrar dessa mentalidade de escassez, desse viés negativo, se preferir, e se abrir para entender que o mundo é cheio de abundância. Só porque um tem muito não significa que o outro não possa ter. Não há limite para a riqueza, seja em dinheiro, seja em oportunidade, seja em amor. No mundo, o que você pode nos dizer sobre isso? Bem, antes de tudo, pedem para compartilhar e estão aqui. Eles sabem quando meus átomos precisam que eu mantenha os olhos abertos. Então, antes de tudo, peço que aumentemos nossa consciência, o que significa estar numa jornada de evolução espiritual, certo? Porque pela visão deles. Frequentemente, os mais ricos financeiramente vivem em profunda carência, padecendo de formas que desconhecemos. Enquanto seres humanos, percebemos somente a riqueza financeira deles e o poder ilusório que isso pode aparentemente conferir-lhes. Então, isso ajuda optamos por viver em abundância, buscando a mais alta vibração dessa condição. Desejamos a abundância do coração, seguindo a lei da unidade, para que Alex e Belinda prosperem igualmente, ajudem a humanidade e todos os seres no planeta Terra. Para prosperar, viver feliz, habitar em a graça de Deus, sério. Então, a escassez vem do medo. E isso é o principal. Temos que escrever isso num post-it e colar por toda parte. Meu iMac. É isso que significa isso. A escassez vem do medo. É só o medo que pode nos fazer acreditar que estamos em falta. Então, o que os anjos dizem é que você tem que ir ao vazio interior. Você tem que pegar esse ego e entregá-lo à vontade da alma, porque cada vez que você fizer isso, mesmo que tenha que fazer 1000 vezes ao dia, não será sempre necessário, mas funciona a cada vez. Então começa a ter o despertar muito rapidamente. Opa, espera aí, não posso faltar. Não posso faltar. Eu venho da fonte. Como posso faltar? E assim que começarmos a integremos isso à nossa consciência, no modo como nos vemos. A escassez começa a assumir da nossa realidade externa. É lei divina e funciona muito bem, rapidamente. Falta consciência sob a ótica do anjo é algo também. Eles falam dos arquétipos ferozes do velho masculino e feminino. São dinossauros. Mas o velho masculino influenciou fortemente o sistema masculino patriarcal em nosso mundo, que é hierárquico. E é por isso que os seres humanos, eles até querem colocar arcanjos no topo de uma hierarquia quando vão dizer, bem, tudo, quando você estiver pronto para ouvir isso, certo? Tudo é amor e tudo é unidade. Mas esse patriarcal masculino quer nos fazer crer, pois está cheio de medo, que alguns nunca chegam a ter. Quer que fiquemos nessa hierarquia para que somos controlados, mas só o medo pode nos controlar. Quando nos libertamos e aprisionamos o medo em nós, então nossa realidade vai mudar. Porque, Alex, não é nosso direito de nascença viver na escassez. É um aspecto do que experimentamos na escola Remarth.
Mas assim como o medo faz parte da nossa experiência, os 12 arcanjos deixam claro, contanto que isso te ajude a crescer e evoluir, quando a escassez não for mais útil. Isso não é útil e você não terá mais isso. Então, como a escassez pode ser útil para um ser humano? Bem, às vezes pode ser útil se precisarmos virar à direita e nosso ego diz: "Oh, não, eu preciso virar à esquerda". Então viramos à esquerda e encontramos escassez, até nos depararmos com isso. Nos deparamos até nos rendermos, ficarmos miseráveis e pensar: ok, Deus não nos ama, fui abandonado, desistimos, tiramos uma boa soneca e então nos rendemos, saibamos disso ou não. E então temos essa ideia genial criativa que é a abundância. E de repente saímos da escassez e migramos para a abundância. Podemos fazer isso conscientes. Leva muita consciência para poder reconhecer, certo? Quando entrei no medo, quando eu me deixei levar, falta de consciência? Fogo violeta, a energia do chakra da coroa, transforma isso já. Não é para vivermos na carência. Faz sentido? Faz sentido sim, é como se geralmente uma macieira não desse apenas uma maçã. Há tantas maçãs que caem no chão, evidenciando a abundância numa maçã e macieiras saudáveis. Isso é só um exemplo. Agora, por que a vibração é essencial para uma vida feliz na Terra, nossa sala de aula? Eles querem responder isso, então não será uma resposta simples que eu ia dar. Ok, só um momento aqui. Criador na unidade divina. Amor divino, fonte, mãe, pai, Deus, apenas ressoa na vibração da mais pura forma de amor. Apenas o amor. O motivo de ter sido criada a sala de aula Terra para que toda a unidade divina atue através das almas. Experimentasse algo diferente em frequência, o oposto de pura felicidade, para que jamais unidade divina, toda a unidade ficaria grato, em palavras humanas, o que eles têm, valorizar o amor, valorizar seu poder, experimentar todas as qualidades do amor, que não são necessariamente precisas no coração da unidade, ao elevar sua vibração, trazendo amor onde falta, capturando medo, transformando e rejeitando, sentindo seus sentimentos. Você é essencialmente transformando a Terra em sala de aula para sua vibração original do céu, amor puro e sincero, sem poluição, sem sofrimento, morte, dor, fome ou violência, sem guerra, sem exploração infantil. Por isso é tão importante para você. Por que está acordado? Caso contrário, não ouviria a nós. Escolha o amor. Diga não à escassez, sim à abundância. Tenha riqueza real. Eleve sua vibração. Pratique essa lei universal, como abaixo, como dentro. Sem mais delongas, agradecemos por restaurar Arcanjo Gaia, Mãe Terra, porque é o momento. Todos aprenderam que o amor é o maior poder.
e o amor. Mesmo com muitos discordando, o amor proporciona verdadeira felicidade, a maior diversão para todos envolvidos. Que resposta e tanto. Resposta e tanto. Lembra disso? Eu gravei, não se preocupe. Como podemos apoiar a mudança vibracional agora? Para alterar a noção de escassez em nossa sociedade e humanidade? Bem, Alex, você e eu já falamos sobre isso antes. É sobre manter a intenção de ser o seu verdadeiro eu autêntico e rendendo-se à vontade da alma, o eu superior, permitindo que esse eu de vibração mais elevada inunde o subconsciente. Isso implica em fazer nosso trabalho interno exigindo esforço. É preciso arregaçar as mangas e polir a madeira, mas compensa, pois assim nos sentimos melhor. Aprendi com os anjos que alguns de nós aceitamos realizar o trabalho pelo coletivo humano, porque há muitos seres humanos. Eles não são meros números, estão tão profundamente adormecidos e imersos na escassez, tão focados em pedir ajuda, que provavelmente não despertarão tão rápido quanto desejamos. Assim, muitos de nós presumimos, mas na realidade não são tantos. Tudo depende da perspectiva, não é? Contudo, pela lei da unidade, ao fazer esse trabalho interno, todos somos auxiliados, ou seja, indo direto ao assunto, Alex, por meio de sua genética, pelas suas vidas passadas e paralelas. Provavelmente assumiu quase todas as histórias onde o medo está na sala de aula terrena. Isso também te motiva no trabalho que fazes, assim como para a Belinda. Então, o que podemos incentivar as pessoas? Não tema esse medo. Se sentir-se mal, haja. Peça ajuda aos anjos. Eles existem. São os doutores do amor angelical. Médicos anjos. Seu corpo físico tenta enviar uma mensagem quando você não se sente bem. Seu corpo é como lemúria, revelando onde emoções estão retidas. Pode sentir-se esgotado, com dores, como no joelho, reflexo de uma vida passada de um ancestral, precisando de cura. Assim, é vital atentar-se a esses sinais. Não precisamos conhecer os detalhes disso ou daquilo, mas precisamos levar amor onde o amor tem faltado. E isso ajuda a mudar a consciência, como você tem visto, como eu tenho visto. E isso é, eu acredito, transformar é divertido. Adoro ser alquimista. Quando será o lançamento do novo livro Abundância Angelical sobre a verdadeira riqueza? Ele será lançado nas lojas, ou seja, na Amazon e nos sites, no dia 18 de julho. E sempre podem, digo aos ouvintes, visitar a livraria local para apoiar o comércio da região, o que é muito útil, ou mesmo as independentes. Sites de livros e você pode encomendar um livro e eles vão entregá-lo rapidamente. Faça a pré-venda do livro agora. Isso sempre é útil, mas quando acontecerá? Disponível. Acabei de terminar o audiolivro. Significa que eu li e fiz a edição básica. Nossa, deu um trabalhão. Então, é isso, estou esperando os ajustes finais. Mas será lançado mais ou menos na mesma época. E prometo que não é para promover o livro, mas recomendaria. Para quem puder, é pegar tanto a versão em áudio e a versão impressa, porque a versão em áudio vai ter os 63 exercícios de cura. Bem, eles chamam de experiências de cura
porque tudo o que você precisa fazer, se tiver o livro impresso, é lê-los e eles começam a agir em você. Se você tiver o audiolivro, você usa sentidos que penetram no seu subconsciente. Por que usa seus ouvidos? Isso é som, isso é emoção que penetra no subconsciente. Então você vai poder ouvir os exercícios de cura que são visualizações. O que são elas? São visualizações que funcionam. Mesmo que você não consiga visualizar nada, elas ainda funcionam. Então, sim, estou animado que finalmente. E Deixe-me perguntar, o que os anjos e você que este livro faça pela humanidade? não me faça chorar, Alex. Este livro é um presente de amor dos anjos. Você pode ver isso simbolicamente ou literalmente, como realidade, mas integram os dirigentes do boato escolar. Contribuíram na criação da escola uma história antiga. Então, eles estão dando o passo a passo. Mas é simples, tudo com amor, as ferramentas, um livro repleto delas para dizer: ok, para quem está pronto. Vamos trazer o céu à terra. Vamos ajudar o lindo planeta que todos amamos. Levantem-se de novo e destruam tudo que o medo cria, pois somos capazes disso. Nós também vivemos em um sonho, e o sonho pode mudar, o sonho coletivo pode mudar. Então, um pequeno exemplo é que os anjos dizem, né, que existem, e eu fui biólogo há muito tempo, mas existem biólogos e cientistas que já resolveram o problema da energia. Existem organismos que foram enviados de outros sistemas estelares para nos ajudar. Eles vão fazer alquimia, vão transformar os plásticos e os poluentes. Eles estão aqui, mas tudo é uma questão de vibração. Podemos vivenciar isso. E é sobre isso que o livro deles fala. E não é algo sem sentido. Você leu. Ele é intenso, repleto de ferramentas úteis e verdade. São anjos práticos e diretos, sem rodeios. Com certeza vou precisar te trazer de volta um dia só para falar sobre como os anjos montaram o currículo para essa sala de aula. Seria uma conversa e tanto. Os anjos têm alguma mensagem de despedida para o público? Pelo que você realmente deseja. Humanos vão à fonte e perguntem. E não tenha vergonha. Se é um novo par de tesouros para libertar-se dos relacionamentos dos quais você evoluiu, o arcanjo Miguel está feliz em ajudar. O que dizemos é que todas as suas intenções e orações, elas são atendidas. Você merece viver em riqueza verdadeira e abundância. É o seu direito nato. Não experimentar e relaxar. E sofrimento. Incentivamos-te a pedir nossa ajuda. Todos os reinos angélicos desejam ajudá-lo. Sim, ajudamos, quer peça ou não, mas quando pede, você está reintegrando o ego à alma. Agradecemos por ter pedido. E quando precisar de coragem, peça coragem. Às vezes é preciso pedir paciência, mesmo que não seja o que mais gosta, tudo mesmo vindo a você. Mas pode ser que exija paciência, e não é porque não estamos ouvindo, não é, porque Deus não se importa. É por causa de duas coisas.
O medo no seu subconsciente está emergindo para a transformação. Pela lei da unidade, ele está conectado com o único corpo humano, o coletivo. Às vezes é preciso ter paciência, tudo está mais rápido. Agradecemos por pedir e receber. Nós somos os 12 arcanjos do Sol Central, inundando você. Cada átomo, cada partícula subatômica, com amor puro e inalterado, direto da fonte. Você sente? Deixe crescer, deixe crescer. Linda, tá bem? Muito obrigado por esta conversa. Obrigado por ajudar a levar este livro para o mundo e eu valorizo você e tudo que você e os arcanjos estão fazendo pela humanidade. E estou fazendo minha pequena parte para ver se consigo divulgá-lo também. Então, eu te agradeço, querida. Nós também te valorizamos muito, Alex. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.